Salve, salve galera, beleza? Beleza, começando então mais um vídeo aqui do canal. Essa é minha cara, segundo vídeo do ano. O primeiro vídeo, pô, deu bom, hein? O primeiro vídeo, pô, bacana, cara. Se você tá chegando agora no canal, dá uma sacada no vídeo anterior, o primeiro do ano aí, que eu fiz a collab com a minha companheira, né, de chavando a minha coleção. Foi bacana, foi massa, cara. Então dê um salve lá se ainda não tiverem visto este vídeo, o primeiro vídeo do ano. Mas vamos lá então para esse vídeo aqui, cara, que é para poder comentar, né, falar um pouco sobre uma lista que saiu ano passado. Eu fico juntando os assuntos, né, fico armazenando ali para depois jogar em algum momento aqui no canal. E dessa vez é sobre uma lista que saiu, né, foi uma divulgação da lista dos 40 maiores álbuns, ou melhor, do top 40 das paradas britânicas de rock. É isso aí, ficou claro? Top 40 de discos de bandas de rock no Reino Unido. Não do Reino Unido, no Reino Unido. As paradas de rock tem, né? Cada país tem sua parada de rock. Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, França, Argentina, Brasil. Na Inglaterra, lógico, né? Um berço aí do rock muito importante. O site Official Charts, que eu imagino que seja um medidor importante ali, né? Das paradas de sucesso ali, né? Dos discos ali do Reino Unido. Eles resolveram fazer no ano passado, em outubro do ano passado, uma lista, né? Fizeram as contas, na verdade, né? Para definir quais foram os 40 melhores discos, os discos que mais se deram bem nas paradas. Não sei exatamente como é que é a medição, né? Porque hoje em dia não é exatamente podia ser simplesmente por venda de discos. Não sei exatamente como que é feita a medição, sinceramente, cara. Mas foi feito então aí esse top 40 de bandas mais bem posicionadas no rock, nas paradas de rock ali do Reino Unido através desse site Official Charts. Se não ficou tão claro assim, eu deixo o link aqui na descrição, vocês dão uma olhadinha depois, ou simplesmente levem em consideração a lista em si, o top 40, né? Que eu vou passar, lógico que não, disco por disco. Claro que a coisa, no fim das contas, se baseia na minha coleção de discos, né? Então eu peguei e selecionei os discos que eu tenho que fazem parte, que foram incluídos, né? Nesse top 40 de discos de rock lá no Reino Unido. Então me surpreende logo de cara, eu devo dizer que algumas bandas, ou pelo menos uma banda que me veio à cabeça aqui, ficou de fora, cara, dessa parada aí dos discos top 40 aí do Reino Unido. Pô, nossa, lembrei de mais uma agora, incrível, hein? 3 bandas, assim, e todas do estilo que bombou justamente no século XXI, né? 3 bandas que são do indie rock, né? Top 40 álbuns, eu deixei claro isso no começo, top 40 álbuns de rock do século XXI. Se eu não falei isso, eu tô tentando. Eu não faço roteiro, né? Aí dá essas merda, né? Fico falando a coisa de qualquer jeito. É top 40 de álbuns de rock do século XXI. Isso também me chama a atenção, cara. Porque a gente pensa muito no. Eu, né, no meu caso, a minha geração, viveu muito os anos 90, as bandas que eu mais gosto são dos anos 90 e tudo mais. Claro, tem muitas bandas boas também nos anos 2000, é justamente isso que eu quero também, que foi legal para poder fazer esse exercício. Relembrar do que é puramente dos anos 2000, né? E que foi relevante também. A gente pensar que saiu depois de 2000 é muito novo, é novidade, mas não é tão novidade, cara. Já marcaram a história de alguma forma. Algumas dessas bandas aqui, lógico que começaram, né, explodiram, ou começaram mesmo nos anos 90, mas depois seguiram e cresceram ainda mais. Outras tiveram outro grande momento nos anos 2000, né? Mas eu achei legal esse exercício, cara, de pensar quais foram os discos do século XXI, de rock especificamente nesse vídeo, que tiveram um grande destaque, né, cara? Legal pra te fazer esse exercício aqui. Dada essa introdução, feita essa introdução longa que eu fiz aqui, quase me confundi quem estiver vendo também, perdão aí por isso. Vamos começar então. Ó, tá logo de cara fazer um resuminho aqui, cara. A trilha do vídeo até é de um disco que eu vou mostrar já já aqui, dessa banda, cara. Mas só pra fazer um resuminho geral desse top 40, as bandas que mais tiveram álbuns desse top 40, depois eu vou fazer um suspense de quem tá na liderança, né? Quem ganhou aí, quem ficou mais à frente, ou top 5, pódio, top 3, enfim. Mas dá pra dizer logo de cara, as 4 bandas, ou melhor, as 2 bandas que tiveram mais discos desse top 40 foram Muse e Foo Fighters. Isso mesmo, 4 discos cada dessas bandas aí estiveram no top 40. Faz sentido, né, cara? Principalmente o Foo Fighters. O Muse também, cara. O Muse é muito grande na Inglaterra. Fora dos Estados Unidos, na Europa eles são bem grandes. Nos Estados Unidos nem tanto. Nem aqui na América do Sul.
Mas na Europa eles são bem grandes realmente, cara, o Muse, então faz todo sentido. E o Foo Fighters é uma banda global, né? Realmente faz todo sentido também. Ainda mais no momento que eles se foram marcados pelos singles, né? Deixou de ser uma banda de discos, como era mais nos anos 90, para ser uma banda mais de singles, né? Querendo ou não, essa foi a minha análise aí, né? Em relação a isso. Aí você teve outras bandas que ficaram com 3 discos, entraram com 3 discos nessa lista, que são Linkin Park, faz todo sentido, e Nickelback, cara. Quem não se lembra do Nickelback aí, né? This is how you remind me. Que foda, cara. Não, disso que bandas que eu não tenho disco nenhum, tá? Linkin Park. Eu acho que eu vou chegar nisso daqui a pouco. Mas enfim, Linkin Park e Nickelback ficaram com 3 álbuns nessa parada aí, e depois outras bandas com 2 discos, né? 5 discos, 5 bandas ficaram com 2 discos. Blink-182, Green Day. Eu falei que o Linkin Park eram 3 discos? Não, cara. Foi o Nickelback que ficou com 3 discos. Só o Nickelback ficou com 3 discos. Music com 4, Foo Fighters com 4, Nickelback com 3. Aí essa galera que eu vou falar agora, todos com 2 discos, né? E que fazem sentido, né? Estarem entre os mais vendidos ou estarem entre os mais cotados aí. Então vamos lá, com 2 discos. Blink-182, como eu estava falando, Green Day, Linkin Park, Paramore e My Chemical Romance. As bandas aí que emplacaram 2 discos nas paradas aí. Top 40 do século XXI aí. Discos do século XXI lá no Reino Unido. Vamos lá. Vamos para os discos aqui. Tem mais uma coisa que eu queria falar? Eu vou citar já. Quando eu for começar de baixo para cima, vocês vão saber, eu vou fazendo os comentários. Vamos lá. Tô empolgado com a ideia, que eu acabo me complicando aqui um pouco, mas vamos que vamos. Vamos lá, começando de baixo então, né? 40, primeiro disco, That's the Spirit, Bring Me the Horizon. Não manjo. Sei que Bring Me the Horizon é bem grande hoje, mas é uma coisa que desconheço. Realmente desconheço, não tem nenhuma música, não tem nada. O vocalista é o mano Oliver Sykes, aquele que casado com brasileira, vive dando rolê por aqui. É esse fita. Se for, depois vocês me ajudem. Aí começa a aparecer os discos que eu tenho, hein? Vamos lá. Posição de número 39, Audioslave. Eu vi essa semana passada, Audioslave. Audioslave 39, faz sentido, né? Banda que explodiu bastante aí nos anos 2000. Discos seguintes não me agradaram muito, mas esse disco aqui é bacana. A banda talvez não foi tão grande, não durou tanto quanto se imaginava quando foi lançada, né? Muita gente até tem hate pela banda, mas eu gosto, acho bem bacana, não como Rage, nem como Soundgarden, mas acho uma boa banda, achava, né? Eu ainda acho, os discos ainda existem, né? Break the Cycle, Stand, uma banda que foi importante nos anos 2000, Stand, cara, acho legal. Flertei em comprar discos algumas vezes, mas não passei disso. Come Clean, Puddle of Mud, cara, outra banda, não sei se é o disco que tem as músicas mais famosas, mas outra banda também que eu tô ouvindo no rádio esses dias, tocou aleatoriamente. Esse disco aqui me surpreendeu, cara, me surpreendeu esse disco ter entrado e não outro dessa banda. Tô falando do Iowa, do Slipknot. Eles ficaram grandes também, foram grandes na Inglaterra, lançaram um DVD gravado na Inglaterra, se não estou enganado, né, o DVD Disaster Pieces, foi gravado lá na Inglaterra, mas eu esperava que o volume 3, volume 4, 3, fosse o volume 3, fosse o álbum que entraria na parada aqui, né? Surpreendente, Iowa, que coisa, né, cara? Uma banda desgracenta, o disco mais filha da puta da banda aqui foi o que entrou, né, dos anos 2000 aí, né? Foi os mais bem sucedidos, né? O Iowa e o volume 3, realmente, né? Número 35 vem aí com Start Something, Lost Prophets, uma banda... Cara, Lost Prophets, não vou nem falar, porque se eu vou falar bobagem aqui, tô confundindo com Transplants. Nossa, eu não vou falar, porque eu vou falar bobagem. Fica só aí, Lost Prophets. Infest, do Papa Roach, não tem esse disco, falha de caráter, falha de coleção, não tem esse disco, Papa Roach. Ouvia muito, cara, curtia muito os clipes, o show do Rock in Rio. Banda foda, cara, Papa Roach, pelo menos nesse primeiro disco. Aí você tem aqui, ó, Bullet in a Bible, spoiler, hein? Spoiler da lista. Bullet in a Bible, álbum ao vivo do Green Day, que foi, que era o registro do show do álbum American Idiot. Pra mim, o começo do fim aqui do Green Day, né? Na minha opinião, né? Realmente a banda foi mudando muito o foco aí, nunca mais se achou, ao meu ver. Parei de comprar disco do Green Day. Eu compraria outro que vai aparecer já, mas passei pra frente, vai vendo. Bullet in a Bible é legal, como registro é legal, uma época interessante aí. Depois aí vem os dinossauros, que eu ia citar no começo agora há pouco. 32, posições 32 e 31. The Endless River do Pink Floyd e Black Ice do AC/DC. Bandas muito grandes, né? Realmente o Pink Floyd é banda inglesa, inclusive. Bandas muito grandes, dinossauros do rock. Os únicos 2 dinossauros do rock que entraram
nessa lista, no top 40 do Reino Unido, cara, século XXI. Álbuns lançados, né, no século XXI. Então, só essas duas. Interessante, hein? Posição número 30, correndo pra não ficar muito louco. Vamos lá. Blink-182, Take Off Your Pants and Jacket. Pô, esse disco aqui realmente marcante. O Blink-182 tava voando no começo dos anos 2000, já vinha voando no final. Perdão. No final dos 90. E seguiu a parada no começo dos 2000. Aí, número 29, o disco que eu vendi, cara, do Green Day, 21st Century Breakdown. Os primeiros que eu falei assim, mano, você não tá ouvindo mais esse disco, passa pra frente. Realmente o disco não me pegou. No primeiro momento até assim, mas depois eu achava que não significava mais nada pra mim, passei pra frente. A banda que foi importante nos anos 2000 e que eu não gosto, não conheço nada praticamente, Good Charlotte, The Young and the Hopeless, 28. Aí o primeiro do Nickelback aparece na posição de 27, Dark Horse. 26, Blink-182, de novo, auto-titulado, o último disco que eu comprei do Blink. Muito diferente do que a banda vinha fazendo até então, um passo adiante. Depois a banda justamente encerraria as atividades por um tempo depois desse álbum aqui, mas eu gosto bastante desse disco. Feeling This é uma puta música, baita single. Eu gosto bastante. Aí vem o disco, cara, pra mim, que roubou a vice-liderança dessa banda aqui, dentro do meu ranking da banda ali, roubou a vice-liderança do There's Nothing Left to Lose, que é o Wasting Light do Foo Fighters. Que disco perfeito do começo ao fim. Na medida, o rock na medida, quando o Foo Fighters foi um espasmo aí, né, no século XXI do Foo Fighters, de lançar álbuns completamente bons, não apenas singles. E depois até isso, acho que deu uma... o último álbum do Foo Fighters é bom. O mais recente é bom, perdão. Vamos lá, com mais um aqui, posição de número 24, quase que eu queimo a largada aqui. Riot, Paramore, banda que eu não conheço praticamente, não conheço nenhuma música, não rola pra mim Paramore. Na sequência, My Chemical Romance, banda da galera do emo ali, Three Cheers for Sweet Revenge, número 23. 22, mais um do Paramore, Brand New Eyes. 21, All Killer No Filler, Sum 41. Essa eu tinha até meio bronca, porque era muito derivado, genérico, né, de Blink, genérico de próprio Green Day. Puta que pariu. O próprio Good Charlotte também. Nossa, achava as duas bem... Mas foram grandes, né? Foram grandes, querendo ou não, foram grandes. Número 21, então, pra Sum 41. 20, esse disco aqui, o melhor, talvez, do século XXI. Um dos melhores. Cara, que disco. Songs for the Deaf, com participação de Dave Grohl na bateria, inclusive gravou. Que disco perfeito do começo ao fim. Pesado, com melodia em algum momento. Perfeito, perfeito. O disco saiu em 2002. Adoro esse disco, não tem... e não é só No One Knows, é muito mais coisa que a própria faixa título. Brincadeira, é um absurdo. 19ª colocação, disco que demorou pra sair do meu aparelho de som na época que eu comprei. Ficava ouvindo incessantemente, não acreditava no que eu tava ouvindo, cara. Toxicity do System of a Down, 2001. Que disco. Estranhei não ter entrado nesse top 40 os discos seguintes, né? Que também deram uma bombada. Mas esse aqui foi demais, né? O Hypnotize Mesmerize também deram uma bombada. Mas esse aqui, Ariel, Chop Suey, puta, foi muito forte. Foi muito forte o lance. 19ª colocação. 18ª, eu peguei o disco. Eu acabei não pegando, eu pulei, cara. Eu tenho tanta bronca desse disco, ou então eu enjoei. Não é que eu enjoei. Eu desencanei tanto desse disco que eu nem peguei, cara. Era pra ter pego aqui o Echo, Silence, Patience and Grace do Foo Fighters. Que é o disco que tem The Pretender, né? Ótima música, mas depois tem mais uma outra mais ou menos boa, mas nada muito relevante. 18ª posição, então, Foo Fighters, esqueci de pegar. 17ª, aparece Linkin Park, 17ª posição com Minutes to Midnight. 16ª, aparece o Muse, Original of Symmetry. O último disco que eu comprei do Muse, cara. Aqui, ó. Bom disco, um pouco mais, a banda então ficava um pouco mais pesada ainda, um pouco mais crua. Foi cada vez mais experimentando, colocando mais efeitos e tudo. Foi num certo limite, aí eu parei. Vocês vão saber em qual disco. Agora, justamente, é o The Resistance, na 15ª colocação. Comprei outro, igual o 21st Century Breakdown. Comprei, falei, cara, não rolou, vou vender. Passei pra frente. 14ª colocação, aí sim eu peguei. Ouvia mais esse disco quando eu comprei, mas depois também eu deixei um pouco de lado. Inner Honor do Foo Fighters, 14ª colocação. Disco duplo, né? Disco 1 elétrico, disco 2 meio que acústico, meio unplugged, vamos dizer. Unplugged que aconteceria dali no ano seguinte, né? Skin and Bones, e pra mim começaria a cavar o poço do Foo Fighters, tirando de novo o Wasting Light e o disco mais recente, que eu não lembro o nome agora, perdão. 13ª colocação, de vídeo tá grande? Pô, mas aguenta aí, cara, tá bacana essa lista aqui. Stadium Arcadium, do Red Hot Chili Peppers.
13ª colocação. Surpreendentemente esse disco apareceu aqui, cara. Na verdade não é porque ele surpreendente que ele apareceu. Red Hot vinha de... É verdade, hein? Por que o By The Way não apareceu aqui? By The Way é já é do século XXI. Que doideira, hein? Mas eu achava que esse disco era muito filler, né? Muita gordura, disco duplo. Mas eu vi esse disco depois que eu comprei, recentemente eu ouvi, né? Ah, vamos ver como é esse disco. Ouvi, gostei, falei, caralho. E tinha que fazer parte da coleção, cara. Stadium Arcadium 2006, não só os singles, hein? Excelente disco aí, excelentes faixas durante toda a tracklist, 13ª colocação. Quase chegando no top 10. Aí chega o One by One. Eu ouvi, como não tinha tantos discos na época, eu ouvi muito esse disco, cara. Mas hoje você ouve de novo, você vê que ele tem algumas falhas, né? Principalmente na segunda metade, ele cai muito de produção. Era Foo Fighters realmente indo para o caminho de ser bandas de singles, mas ainda assim tem músicas muito boas. Eu amo All My Life, amo. Gosto muito de Low, gosto muito de Times Like This. Excelente. E Tired of You, que é uma música que não é tão famosa, mas que é excelente, para não ficar só nos hits, tá? One by One, 2002, 12ª colocação. Aí você... Opa, cuidado, será que eu tô botando spoiler aqui? Ó, tira da frente da câmera. Nessa primeira colocação, Absolution. Esse disco foi gigante também no Reino Unido, na Europa como um todo. Disco do Muse, que saiu depois... Melhor, desculpa, saiu antes do disco da trilha do nosso vídeo aqui. Absolution, belo disco do Muse aqui. Se você não ouviu, dei uma sacada. Top 10 aí, ó. Top 10 do Reino Unido, álbuns de rock do século XXI. Esse aqui, cara, goste ou não, essa banda tem muito hate. Acabou de fazer show no Brasil, bombou pra caralho. Limp Bizkit, Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water. Uma das capas e títulos mais sem noção da história do rock, mas bombou, cara. E eu curtia, velho. Curto ainda, foda-se, curti muito mais coisa. Conheci muito mais coisa depois desse disco aqui. Mas eu curto até hoje, é que eu tenho tanto disco, né? Sem querer me achar. É que eu tenho muito mais discos do que tinha na época, então eu ouço menos. Mas eu vi pra caralho, e se eu ouvir hoje, vou pirar de novo, cara. De novo, muito bom disco. Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water. Rolling, Imagination, disco inteiro. Hot Dog. Nona colocação, All the Right Reasons, Nickelback. Oitava colocação, Meteora, Linkin Park. Não tem nada do Linkin Park. Obviamente que não tenho nada do Nickelback. Linkin Park eu respeito até, mas... falta alguma coisa, já fiz vídeo sobre isso, dei uma olhada aí, busquem Linkin Park no meu canal, vocês vão entender por quê. Sétima colocação, Nickelback, Silver Side Up. Sexta colocação, My Chemical Romance, The Black Parade. Quinta colocação, a trilha do nosso vídeo, Muse, Black Holes and Revelation. Excelente disco, gosto bastante, ele é um pouquinho ainda mais experimental não digo, mas um pouco mais ousado, vamos dizer, do que o Absolution. Gosto bastante desse disco aqui. Black Holes and Revelation, os caras acertaram na veia ali na época. Quinta colocação, e vem disso que eu não tenho, cara. Fallen do Evanescence. Esse tocou, hein? Caraca, como é que é aquela... como é que é a música? Esqueci o nome da música, cara. Call my name and save me from... Esqueci, cara. Wake me up. Esqueci. Fallen, Evanescence. Depois, terceira colocação, por ser Inglaterra, né? Prata da casa, né? The Darkness. Vocês lembram do The Darkness, cara? Eu tô cantando pra caralho hoje. I believe in a thing called... Não, errei. I believe in a thing called love. Eu não gosto, nunca gostei. Achei sempre meio paia. Darkness, Permission to Land. Que coisa. Mas faz sentido. No ambiente do Reino Unido faz sentido. Segunda colocação, faz todo sentido. Hybrid Theory, do Linkin Park. Né? Um disco muito importante ali, muito bombado nos anos 2000. E na primeira colocação, se vocês não deram uma olhada, se não entrou no ângulo do vídeo, a filmagem aqui, Green Day, American Idiot. Só pra citar de novo, eu falei que é o começo do fim, achei que a banda mudou muito o foco, não acertou mais, mesmo quando tentou dar uma enxugada de novo no som, não acertou mais, na minha opinião, perdi totalmente o interesse, mas na época, eu que peguei o boom, né, a explosão comercial, a primeira explosão comercial com o Duke, que eu acho muito bom, é lógico, por razões até sentimentais, né, era moleque, aprendendo ali, conhecendo mais o rock, então eu gosto mais do Duke, mas esse American Idiot é muito bom também, ele é diferentão, tive que assimilar alguns detalhes, mas gosto bastante. E ele foi clássico, ele é clássico realmente. Virou musical. É um disco realmente incrível, né? Um álbum conceitual, né? Com o personagem Jesus of Suburbia. Então faz todo sentido realmente que ele esteja por aqui. Mano, esse vídeo ficou muito longo. Pelo menos se vocês chegaram até o final, obrigado. E acho que a curiosidade às vezes prende, né? Pra saber qual seria o primeiro colocado, né? Vocês acertaram? Se vocês tentaram adivinhar qual é o primeiro colocado? Mas é isso, cara. Top 40 de álbuns de rock do Reino Unido no século XXI. Bem específico,
mas vale o exercício, cara. Você que é velhote como eu, de adolescente dos anos 90, para ter uma noção dos anos 2000 ou para valorizar os anos 2000, que eu valorizo de alguma forma, né? Não é como os 90, né, que eu amo, né? Mas anos 2000 foram foda também, mesmo de bandas que já tinham começado antes, bandas que começaram. Mas eu quero deixar aqui a ressalva, as três que eu falei no começo, que eu ia deixar pra falar depois, quase que eu esqueço. Arctic Monkeys, The Strokes e The Killers. E The Libertines também, eu coloco mais uma. Nenhuma dessas apareceu aqui. Ainda que, ó, The Killers é americano, mas muito bem recebido na Inglaterra. Qual é a outra que eu falei? Que é Strokes também, muito bem recebido na Inglaterra. Agora, pior ainda é Arctic Monkeys e Libertines, são pratas da casa. Arctic Monkeys gigante. Que coisa, hein? Será que tá no top 41 Arctic Monkeys? Talvez. Depois dou uma pesquisada aqui. Mas é isso, galera. Vídeo gigante. Tomara que vocês tenham. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei de fazer. Isso é o que é o mais importante. É nóis, galera. Até a próxima.